O agronegócio brasileiro pode ser o grande beneficiário caso Donald Trump, presidente eleito nos Estados Unidos, cumpra suas promessas de campanha. É o que revela um estudo encomendado pelo setor do agronegócio dos Estados Unidos da América. Além disso, morre Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, que apesar de ter governado por apenas um mandato, ficou conhecido por grandes feitos na política externa daquele país e que, por consequência, afetou o mundo todo. Se você ficou interessado nestes temas e deseja saber mais também sobre outros temas das atualidades, geopolítica e geografia, já sabe, me acompanha no canal. Faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, hoje é segunda-feira, dia 30 de dezembro. São os últimos instantes do ano de 2024. E faço esse vídeo repercutindo essa manchete aqui, ó, dá uma olhada. Brasil, ou agronegócio brasileiro, eu trocaria ali, adaptaria o título, será grande vencedor de guerra comercial entre Trump e Xi Jinping, diz o agronegócio dos Estados Unidos da América. Vamos entender aqui qual é a lógica, pessoal. O Trump vem aí ao longo de toda a campanha, ou melhor, dos últimos 4 anos, afinal de contas, ele esteve em campanha durante todo o mandato do presidente Biden, desde que o Trump perdeu, portanto, a reeleição lá em 2020. Ele prometeu, entre outras coisas, aumentar a tributação de produtos provenientes da China em até 60%. A China, que é uma grande potência industrial e que exporta para o mundo todo, e inclusive para os Estados Unidos, seu grande rival no comércio global. Acredito que inexiste ser humano na Terra que não disponha de pelo menos um produto que traga na etiqueta a inscrição Made in China. Mas enfim, se Trump cumprir essa promessa de impor aí esse aumento na taxação de produtos provenientes da China, o que a China muito provavelmente também fará? A China possivelmente aplicará a política da reciprocidade, aumentando impostos sobre produtos americanos que a China importa. E quais são os 2 principais produtos que os Estados Unidos exportam para os chineses? Se você pensou em milho e soja, você acertou. O maior mercado consumidor do milho e da soja dos Estados Unidos se chama China. Então vamos ao seguinte prognóstico. Donald Trump assume e impõe tarifas maiores sobre produtos chineses. A China retalia da mesma maneira, ou seja, retribui as mesmas taxações sobre produtos americanos, que impactam o setor do agronegócio dos Estados Unidos. Uma vez que os produtores agrícolas dos Estados Unidos terão essa maior taxação para entrar no mercado consumidor chinês, a consequência é que eles terão mais dificuldade para vender para a China. Ou seja, o produto americano lá na China ficará mais caro. O que a China naturalmente fará? Buscará outros mercados para o fornecimento desses produtos. E aí quem possivelmente aparecerá como a grande oportunidade para a China fazer isso, comprar esses produtos, compensar a não mais compra dos produtos provenientes dos Estados Unidos. O Brasil. Olha só esse trecho aqui da matéria, ó, publicada pelo Jamil Chad lá no UOL. Vou deixar o link aqui na descrição. Inclusive ele traz números, mais detalhes, que caso você queira se aprofundar mais, pode conferir. Não vou entrar nas questões numéricas, mas só para ilustrar melhor o que eu te conto. Olha só, se a China retaliar com suas próprias tarifas de 60% sobre os produtos dos Estados Unidos, isso resultaria em uma perda para os americanos de 25 milhões de toneladas métricas de exportações de soja e 90% das exportações de milho, ou seja, números aí muito significativos. E aí, então, por isso que eu disse no início, né? Eu trocaria aqui, ó, que o agronegócio, e não exatamente o Brasil, será o grande vencedor, o agronegócio brasileiro. Por que eu faço essa observação, gente? Porque não necessariamente o Brasil aumentar a exportação de gêneros agrícolas primários é bom como um todo para a nação brasileira. Muito possivelmente, ao ter aumentado a demanda chinesa por esses produtos, o que pode ocasionar no Brasil é diminuir, por exemplo, as lavouras de gêneros alimentares. Isto é, para produzir mais soja, mais milho, alguma coisa vai ter que ser produzido a menos. E aí isso pode impactar a produção
de alimentos no Brasil. Lembrando que soja e milho não é alimento, é matéria-prima. Essa matéria-prima vai para a indústria, aí depois pode virar alimento. Mas, numa visão pessimista, isso pode gerar, por exemplo, um encarecimento dos gêneros alimentares, frutas, verduras, legumes, aqui em território brasileiro. Ao mesmo tempo que pode gerar também impactos maiores na questão ambiental. Por quê? De novo, o raciocínio é simples. Aumentando a demanda do mercado externo por gêneros agrícolas, há a necessidade de aumentar essa produção aqui, o que pode ocasionar na expansão das frentes agrícolas sobre áreas ainda nativas de cerrado, de floresta amazônica, de caatinga, enfim, de todos os biomas no Brasil. Mas, por outro lado, o agronegócio beneficiaria muito, o que acaba sendo curioso, né? Porque o agronegócio no Brasil, aqui eu estou falando, gente, do grande produtor agrícola, tá? Não estou falando do sitiante ou do pequeno produtor. O grande negócio do Brasil, os grandes empresários deste ramo, são em sua maioria pessoas que se identificam mais com a direita no espectro político e ideológico aqui no nosso país, assim como ela nos Estados Unidos. O agronegócio lá também ajudou a eleger Trump e, portanto, são muito críticos à China, ao comunismo chinês e assim por diante. E aí, diante desse prognóstico, desse cenário muito possível que a partir do ano que vem, os produtores rurais do Brasil estariam vendendo, ou seja, aumentando suas riquezas, suas fortunas, justamente vendendo produtos para aquilo que eles condenam, que é um país comunista, que é a China. Isso é, portanto, uma daquelas grandes ironias da vida. Mas quero saber o que você pensa sobre isso. Acha que, de fato, o agronegócio brasileiro pode ser beneficiado das ações de Trump? Escreve para mim o que você pensa sobre este tema. E repercutindo também aqui a morte do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que, por curiosidade, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, ou ex-presidente, a atingir a marca dos 100 anos. Ele morreu exatamente com 100 anos. Tá aí, ó, morre Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos. Lembrando que ele governou por apenas um mandato, ficou de 77 até 1981 e não conseguiu se reeleger. Ele teve, inclusive, uma derrota acachapante para Ronald Reagan, que governou depois por 2 mandatos consecutivos lá nos Estados Unidos. Apesar de ter feito grandes ações do ponto de vista da política externa, o governo dele foi considerado um grande fracasso na política interna, sobretudo nas questões econômicas, o que ajuda a explicar a derrota avassaladora que ele teve. Aqui eu listei, por imagens, alguns dos pontos marcantes ao longo da gestão Carter. Aqui ele aparece à direita, tendo aí à sua frente, consegue reconhecer quem? O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Isso demonstra, então, tanto que Biden também é um dinossauro da política dos Estados Unidos. O Biden que tem mais de 80 anos. À época que o Carter foi presidente, o Biden era senador, inclusive foi um dos grandes apoiadores do Jimmy Carter. Aqui uma foto mais recente, o casal presidencial atual dos Estados Unidos, Joe Biden e a Jill Biden, e aqui o casal Carter. O Carter já bem velhinho, essa foto é de 2021, ao lado da esposa. A esposa morreu poucos meses depois dessa imagem, e agora faleceu aí o Jimmy Carter. Aqui a assinatura de acordos com a China. No final dos anos 70, Jimmy Carter à direita e o presidente chinês Deng Xiaoping à esquerda. Esse evento aqui marca, por exemplo, o início das relações diplomáticas formais dos Estados Unidos com a chamada China comunista. Até então, em 1949, você lembra, né? Mao Tse-tung assume o poder lá na China depois da Revolução e os Estados Unidos cortam relações com a China, passam a manter relações apenas com Taiwan. E aí no final dos anos 70 isso se inverte. Os Estados Unidos se aproximam da República Popular da China, a grande China continental que conhecemos, e corta relações formais com Taiwan. Eu digo corta relações formais porque na prática os Estados Unidos mantêm até hoje relações muito próximas com Taiwan. Mas foi um marco importante a assinatura desses acordos. Lembrando que esse presidente chinês aqui, é o mesmo presidente que promove a grande abertura comercial da China, que permite a China se tornar a potência que é hoje. Foi na gestão dele também que foi implementada a famigerada política do filho único. Sempre falamos muito disso quando analiso aí nas aulas as questões demográficas envolvendo a China. Aqui os acordos de Camp David, intermediados também no governo Carter. Os acordos de Camp David envolveram Israel, representado aqui à direita pelo então primeiro-ministro daquele país, e aqui o presidente egípcio, o Anwar Sadat. Aqui, resumidamente, o que aconteceu nesses acordos foi que o Egito reconheceu a existência de Israel enquanto um país independente, soberano.
O Egito foi o primeiro país de maioria árabe islâmica a reconhecer a existência de Israel, ao mesmo tempo que Israel, depois desses acordos, concordou em devolver a Península do Sinai ao Egito. Península do Sinai que Israel tinha tomado do Egito na Guerra dos 6 Dias, lá em 1967. Já nessa imagem temos aqui dois representantes do Instituto Carter, ou do Centro Carter, vistoriando as eleições na Venezuela. Depois que o Carter saiu da presidência dos Estados Unidos, ele fundou uma instituição, o Centro Carter, o Instituto Carter, que cuida da defesa da democracia mundo afora, combate à desigualdade social, combate à fome. E esse instituto, ele participa de processos eleitorais no mundo todo. Inclusive participou agora, no ano de 2024, em meados desse ano, do processo eleitoral lá na Venezuela. Esse instituto, fundado pelo Carter, foi um dos únicos institutos internacionais a ter autorização do governo venezuelano para acompanhar as eleições. E esse instituto, como muitos outros mundo afora, atestou que as eleições lá não foram limpas. Olha só, Centro Carter afirma que a eleição na Venezuela não foi democrática e não pode corroborar o resultado que deu a vitória oficialmente lá a Nicolás Maduro. Então fica aí também esse fato marcante, né? A criação desse instituto, que para muitos, inclusive, deu uma projeção para o Carter ainda maior do que aquela que ele obteve enquanto foi presidente. Há poucos dias eu comentei aqui em outros vídeos sobre o Carter, porque foi no governo dele também que os Estados Unidos fizeram um acordo com o Panamá, prevendo a devolução do Canal do Panamá, a devolução do controle do Canal do Panamá, totalmente para os panamenhos até 1999, que foi de fato o que aconteceu. Nos últimos dias, o Trump ameaçou retomar o controle sobre o Canal do Panamá e, na época, o Trump fez duras críticas ao acordo feito lá em 77 pelo ex-presidente Carter em relação a esse canal, a essa passagem marítima. Lembrando que, apesar da crítica, o Trump publicou ontem nas redes sociais mensagens aí de condolências à família do Carter pelo falecimento do ex-presidente. Outro ponto marcando a política externa do Carter foi que ele sempre se posicionou contrário às ditaduras aqui na América Latina, tendo inclusive pressionado para o fim do regime ditatorial no nosso país. Beleza, minha gente. Aqui, para encerrar, quero só fazer um comentário sobre um acontecimento lá na África. Dá uma olhada, ó. Acidente com caminhão deixa ao menos 71 mortos na Etiópia. Então, infelizmente, os últimos dias têm sido de grandes eventos com mortes coletivas. Tivemos os 2 aviões, né? Primeiro lá no Azerbaijão, depois na Coreia do Sul, ontem de manhã, no domingo de manhã, e agora esse acidente aí com mais 70 mortes na Etiópia. Eu quero só chamar a atenção para um ponto aqui e levantar a seguinte reflexão. Você muito possivelmente nem ficou sabendo deste evento que eu te mostro agora, ó. Essa tragédia lá na África. E por que você provavelmente não ficou sabendo? Porque aconteceu na África, né? Se um acidente desse mesmo tipo tivesse ocorrido em qualquer país europeu, ou América do Norte, Austrália e Nova Zelândia, os jornais todos trariam as manchetes destacando esse episódio. Mas como é na África, infelizmente ele não tem a mesma atenção da mídia, o que acaba comprovando que a África ainda hoje é a periferia do capitalismo mundial. Pouco importa para o mundo, pouco importa para o mercado o que acontece lá na África. Se pessoas estão ou não morrendo de fome, se pessoas estão ou não vivendo com dignidade, sob democracia, sob ditaduras, não interessa. Enfim, é uma realidade aí que o tempo parece não ser capaz de alterar. Beleza, minha gente? Então fica aí também esse comentário final. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta. Considere apoiar financeiramente o canal. Dados da minha chave Pix aqui, ó, na descrição do vídeo. E te espero no próximo. Forte abraço e até lá. Valeu!